a fé do irmão Diácono Jairo, da família Eliette. O irmão levantou aí da oração, precisa se sentir melhor. Aí Deus tomou a irmã Eliette. Foi de uma maior humildade, irmãos. Daqui a pouco foi a minha testa, fez uma oração. Assim que a irmã tirou. Isso é criança. Vamos lá, amados. A precisão está maravilhosa. Amém. Provérbios capítulo 11, verso 30 nos diz: o fruto do justo é a árvore da vida. A igreja agora, todos nós dizemos a parte B. E o que ganha a alma, sábio é. Podem se assentar, amados, glorificando, exaltando e dizendo o nome do Senhor. Eu termino até agora aqui, amado. A presença do Senhor é maravilhosa. Não sei por glória a Deus. Amados, por que temos que ganhar almas? Tem vários motivos porque nós temos que ganhar almas, amados. Como já nos diz o versículo base, a árvore do justo, o fruto do justo, melhor dizendo, é a árvore da vida. Por que temos que ganhar almas? Porque o fruto do justo é a árvore da vida. Quem é a árvore da vida é Jesus. E quais são os frutos do justo? As almas, amados. Cada alma que nós evangelizamos e que ela se converte ao Senhor, é um fruto. E o Senhor disse que o Senhor, Jesus disse que o Pai seria glorificado pelos nossos frutos, amados. E os frutos são as vidas importantes que temos que ganhar para o Senhor Jesus. Porque temos que ganhar almas, amados. O Unidade de Provérbios 11:30 nos diz: porque o justo, amado, ele é sábio. Porque diz o que, ó? E o que ganha alma sábio é. A maior sabedoria do ser humano, né, de Bill Gates, né, dos homens mais importantes deste mundo, é do homem e da mulher de Deus que ganha almas para o Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. Ainda tem lá em Provérbios capítulo 1 que diz assim: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você que está nos ouvindo,
saiba disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo aquele que ganha alma, sábio é. Amados, segundo, porque temos que ganhar alma. Vamos observar que Jesus, ele nos dá muitas informações sobre isso. A palavra do Senhor nos mostra. Porque ganhar almas é sábio. E por que temos que ganhar almas? Vamos ali, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, por gentileza. Evangelho de Lucas. Eu não para tremer agora. Lucas, Evangelho, Lucas capítulo 4, verso 19. Porque temos que ganhar almas? Mateus, Marcos, Lucas 4, está certo aquela palavra. Lucas 4, 16, né? Vamos lá. E chegando a Nazaré, aqui é Jesus, amados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia do sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se. 16. É o 16, Não, foi. Pode continuar. Vai. E chegando a Nazaré, onde fora criado, no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantando-se para ler. O verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. 19. Para pregar liberdade aos cativos e conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, amados. Porque temos que ganhar a alma, amados? Porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, e a unção que o Espírito Santo deu a Jesus, ela é específica. É uma unção, ele me deu uma unção para evangelizar. Esse trabalho, essa obra de evangelismo, amado, é uma maravilha. Nós estamos vendo quanto Deus está fazendo nessa obra. Ele vai fazer muito mais, amados. Mas não é por isso que temos que ganhar almas, amados. Porque o Espírito do Senhor, ele ungiu ao Senhor Jesus para evangelizar os pobres. Quando fala pobre aqui, amado, não quer dizer que seja só em condição financeira, é o pobre de espírito. A pessoa que não conhece o Evangelho, a pessoa que está afastada, está pobre do conhecimento, da riqueza, da presença do Espírito Santo em sua vida. Aos pobres de espírito, enviou-me para curar os aquebrantados de coração. Já sei que pelo menos a unção do Senhor estivesse na vida da irmã Laura, a unção do Senhor na vida da irmã Eliette, ela pôs a mão sobre minha cabeça, amado, e saiu tudo aquilo que estava me oprimindo aquela vez. É para isso. Por isso, amados, que a unção do Senhor é em nossas vidas. É específica. É para curar, é para evangelizar, amado. Os quebrantados de coração, para pôr liberdade aos cativos. Quantas almas estão cativas nas mãos de Satanás, amados? Por isso temos que ganhar almas, para libertar os cativos, queridos. Conceder restauração à vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor, porque o dia de amanhã não nos pertence, é aqui e agora, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, por que temos que ganhar almas? Porque nós temos a unção dos santos. O mesmo Espírito que ungiu ao Senhor Jesus Cristo, ele ungiu a cada um de nós, amados. Existem as unções específicas, que é a unção pastoral, a unção diaconal, a evangelista, mas todos nós, desde aquele irmão mais novo, do irmão que mais
mais no Evangelho, todos nós temos a unção do Senhor, amado. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos unge, louvado seja o nome do Senhor. A unção do homem, a unção que Deus usa do homem, a mulher de Deus, é a confirmação da unção do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, louvado seja o nome de Deus. Então, amado, nunca fique pensando porque você não está aqui que você não tem a unção. Você tem a unção do Senhor sobre a sua vida. Você tem a unção de libertação. Você tem a unção de cura. Você tem a unção de sinais, prodígios e maravilha. Você pode profetizar porque é o Espírito do Senhor que está sobre ti. No nome de Jesus. E foi Jesus que garantiu isso lá na cruz do Calvário. No nome de Jesus. Ele garantiu para mim e garantiu para você essa unção. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, minha amada, por mais humilde, por mais simples que seja, lembre que a unção do Senhor está sobre a sua vida. Lembre-se de apóstolo Pedro. Ele era pescador. Apóstolo Pedro, ele foi levado diante de reis. E lá ele pregou o Evangelho do Senhor. E aqueles homens ficaram assim de uma forma espantados, porque sabiam que ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha um vocabulário muito enriquecido, ele não tinha faculdade, mas eles tinham a unção do Espírito de Deus. Mas irmão, mas o que eu vou falar? Às vezes estou no ônibus, estou numa faculdade, estou em algum lugar, o que eu vou falar? A Bíblia diz: não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito do Senhor falará com vós. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe com o que haveis de falar, porque o Espírito do Senhor falará através dos seus lábios. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas por que temos que ganhar almas, amados? Porque temos que remir o tempo, queridos. Nós estamos vendo que a humanidade está se perdendo dia após dia, amados. Nós estamos vendo que as profecias se cumprindo. E o que a igreja espera hoje? Nós esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que estão lá fora que ainda não estão apercebidas disso. Por isso temos que ganhar almas para o Senhor Jesus, amados. Precisamos, como diz o bispo, temos que estar aqui ao inferno e povoar os céus, amado. Mas para isso temos que ganhar almas, temos que nos renovar, nos fortalecer no Senhor, amado. Passa o que nós passamos. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu não estaria aqui. Mas temos que nos esforçar na presença do Senhor, queridos. Mano, abramos aí a Epístola de João, capítulo 1. Não. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20. Porque temos que ganhar almas, amados. Porque temos que ganhar almas. É uma importância, é algo muito importante ganhar almas para o Senhor Jesus. Primeira de João, capítulo 2, verso 20. Se algum irmão quiser ler, fique à vontade. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Pode mais, irmão. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém, amados. Então, amados, mas vós já tendes a unção do Espírito. Mas vós já tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas, amados. Então, meu querido, meu amado, então o Espírito de Deus já está sobre a sua vida. E o que nós precisamos é nos humilharmos perante a potente mão do Senhor, para que Ele nos exalte no tempo e na hora certa, para o louvor da glória dEle, amado. Por isso, amado, temos que ganhar almas, amado. A unção do Senhor é sobre a sua vida. Você já é ungida do Senhor. Eu já sou ungido do Senhor. Você já é ungido do Senhor, amado, seja o nome de Deus. Ainda que Ele dê nada por ti, meu irmão, minha irmã, mas você é ungida do Senhor. Quem diz que garante é a palavra da verdade. Mas vós já tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Não vos
irmão, minha irmã, descansa em Deus, porque a unção do Senhor está sobre ti. O que você faz para Deus está sendo feito na unção e na presença do seu Deus. Louve o seu Deus, glorifique o seu Deus, exalte o seu Deus, cuide o que custar, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Não nos preocupei com nada, não nos preocupei com o que fala A nem B, continue fazendo aquilo que o Senhor lhe deu a responsabilidade para você fazer, meu irmão e minha irmã. Porque essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é do pastor, da pastora, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha, louvado seja o nome de Jesus. E cada um de nós pegamos a nossa responsabilidade e façamos, amados, para o louvor e para a honra e para a glória do nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem nos recompensa é o Senhor, amado. A recompensa vem do Senhor. Não espere recompensa humana, espere a recompensa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos esquecer quando o Senhor diz assim, que aquele que dá um copo de água fria ao profeta recebe galardão do profeta. Amém. Imagine o que você já fez, o que você está fazendo, o que você está irá fazer dos galardões que Deus tem guardado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor não deixa faltar nada para ti, meu irmão, nada para ti. Ainda que se escasse hoje, mas amanhã a providência vem. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus de providência. Glória a Deus. Deus faz de tudo para abençoar o seu povo, para abençoar o seu servo, a sua serva. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando do profeta Elias, ele estava lá na caverna, e como já foi dito aqui, quem foi que o Senhor usou para alimentar o profeta Elias? Um corvo, um animal que jamais colocaria uma carne em sua boca e não comesse. E como disse o nosso pastor, nem se usou em troca nenhum pedaço, amado. Levou como Deus tinha orientado, abençoar lá e leva o alimento do meu servo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E não estranhe quem Deus vai levantar para te abençoar. Não estranhe. Pode ser quem for, pode ser uma pessoa que nem sirva ao Senhor. Não estranhe, não. É Deus, louvado seja o nome dele. Deus exalta o nome dele através de qualquer vida. Eu vou dar aqui um exemplo, amados, que Deus usa aqui. Às vezes nós dizemos assim, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas aí quando Deus vai usar, a gente começa a qualquer interrogação. Quando eu estava no hospital, aí veio chegou lá uma Polícia Federal, amados. Não foi a choque, foi a Polícia Federal. Chegou lá com a paciente lá e botou ela lá em um apartamento. E na entrada principal ficava lá a Polícia Federal. Só tinha acesso os médicos e enfermeiros. Mas para Jesus não é impossível, né, mano? Aí Jesus olhou para mim assim, vai dar uma parte de mim. Como é que eu vou ter acesso, Senhor? Aí o Senhor mandou o seu carente, só que a mulher falava em inglês, amado. Ela estava passando aqui por cima, um avião que ela estava indo, acho que era por Rio, para fazer escala para ir para outro país, amado. Estava passando aqui em cima do estado da Bahia, aqui justamente já em pé de Salvador, e aí ela começou a sentir mal. O avião desceu, aeroporto. Aí quando foi fazer o exame, amado, a mulher estava cheia de cápsula de cocaína dentro do estômago, tinha estourado uma, ela estava sendo a vida e a morte. E foi para onde? O hospital onde o Marqueiro trabalhava. E aí Jesus veio falar, Jesus, como eu não falar? Aí tinha um médico, amados, com todo o respeito às pessoas que são homossexuais, e Deus usou ele, amados. Aí eu conversei com eles assim, calma, essa jovem, você vai, eu não vou, eu tenho que falar isso para ela, mas não você fala nada. Aí eu tenho condições, o senhor pega esses versículos aqui da Bíblia, botar aqui em inglês para entregar ela, e dizer assim, olha, Jesus tem uma obra na sua vida, Deus me deu lá, ele ficou com tudo que ele tinha que botar, amado. Eu fui lá, deu um gol de morte, ela lá no sorriso assim, sem entender nada, e deram o papel, ela leu. Aí ficou nisso, amado, eu
Eu levava inglês para ela lia, escrevia em inglês, dava o médico, me traduzia e escrevia para mim em português e eu ficava lá, com Jesus, e nisso foi. E pela misericórdia de Deus, o pastor que está sabe, uma pessoa dessa sai da cadeira muito fácil, pastor? Não sai não, né? Pois é. Passou-se um tempo, olha no jornal, a mulher estava solta. Aí eu fui ali no caminho das árvores, tarde das bênçãos, então eu vou louvando, glória de Deus, Senhor, eu olho para o lado e quem está? Olha o que Deus faz, amado. Olha o que Deus faz, amado. É assim que Deus faz. Então, por que temos que ganhar almas, amados? Porque é o reino de Deus, amado, está dentro de você. É o Espírito Santo que te usa, é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te unge, louvado seja. Porque o som do Senhor está sobre a sua vida, ao som dos reis dos reis, ao som do Todo-Poderoso, ao som do grande eu sou, o grande eu Shaddai, louvado seja o nome de Deus. Amado, eu mando o Senhor que observa, quanto mais o servo e a serva de Deus é simples, é humilde, tem poucos recursos, mais Deus usa pela misericórdia. Sabe por quê? O humilde, ele desce no pó e diz: Senhor, eu não sei falar. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Aí o Senhor levanta ele e vai. Amém. Chega lá, Deus faz milagre, irmão. Faz sinais, faz prodígios, faz maravilha. É assim que Deus faz, Senhor. É para que o vaso não se exalte, mas a exaltação esteja no Senhor, a glorificação seja de Deus, a honra seja de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos apenas vasos, nada mais, amado. Porque temos que ganhar almas, amado. Aí mesmo em 1 de João 2, 27. É no mesmo livro. É no mesmo livro. Nos diz assim: e a unção, pode ler, amado, pode ler, fica à vontade. Vai, Mário. Claro que começou. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensinará todas as coisas, e verdadeira, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecerá. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor, amém, amados? A unção que vós recebeste dele quem? Do Senhor, amado. A unção que o Senhor deu à sua vida, a unção que recebeste dele, a unção que recebeste dele fica em vós. Então você é vaso. A unção fica aí no vaso, amado. Louvado seja o nome de Jesus. E essa unção ninguém tira, não, amado. Tristeza não tira, a dor não tira, a fraqueza não tira, amado. A falta, a escassez não tira, não. Louvado seja o nome de Jesus. Porque foi Jesus que deu. E Deus não tira, ele deixa até o grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. Então a unção fica em vós. E não tendes necessidade de alguma coisa, mas vos ensina. Então, quem nos ensina é a unção do Senhor, amado. É a unção de Deus que nos ensina. É a unção de Deus que nos capacita. É a unção de Deus que nos fortalece. É a unção de Deus que nós abrimos os lábios, milagres, sinais e prodígios acontecem. É a unção do Senhor que nós pomos as mãos, que o enfermo é curado, é liberto, é salvo. Louvado seja o nome do Senhor, amado. É tudo feito pelo Senhor por meio das nossas vidas, amado. A honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração a Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Nunca vou esquecer isso. Eu conversando com aquela irmã, ela já cabelo branco, amado. Ela aceitou Jesus com 40 anos de idade. Ela era analfabeta, não sabia nem o A, nem o B, nem o E, nem o I. Ela ia para a igreja com a Bíblia só para não ficar sem ir para a igreja sem Bíblia, sem a palavra de Deus. O pastor estava pregando ela, abria qualquer livro. Aqui irmãos que olhavam assim, se corria dela. E nova convertida, meu amado. Abre João aí, ela estava lá em Apocalipse. Abre Apocalipse, ela estava vigente, mas estava ali, louvando e glorificando o nome do Senhor.
sou teu filho, sou teu servo, Senhor. Não pude estudar, mas eu sou sábio. Me ensina, Senhor. Me ensina. Amados, é ali todo dia ela ficava de noite com a Bíblia na mão, pedindo ao Senhor. E o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Porque é o som que há em vós e vos ensinar todas as coisas. Então, amada, ela diz que daqui a pouco aquela letra começaram a crescer, e daqui a pouco aquela voz interior dela foi ensinando a ela, foi ensinando, hoje ela prega a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ela louva, ela exalta, ela glorifica, ela prega a palavra de Deus, amado, sem precisar ir para a alfabetização de escola. O próprio Espírito Santo ensinou a ela. Esse é o Deus que nós seguimos. É um Deus amado que cuida, um Deus cuidadoso, um Deus detalhista, irmãos. Aquilo que o homem acha impossível para Deus, não há impossível, amado. Deus ama o simples, Deus ama o humilde, amado. E Deus abate o soberbo, querido. Deus nos olha de formas tremendas e maravilhosas pela misericórdia de Deus, amados. Então, amado, por que temos que ir à alma? Porque é a unção de Deus, Deus que nos ensina. Não vos preocupem, não, amado. Não se preocupe, não. Vá e faça aqui. É Deus que mandou, Deus garantiu, Deus confirmou. Vá na sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vai prover todas as coisas. O Senhor Jesus, amado, nos deixou o exemplo de serviço ao reino de Deus, amados. Vamos ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Mas lembra Marcos, capítulo 1 e o verso 14. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Chegamos. E verso 14. Se algum irmão quiser ler, participar, que é bênção. Vamos lá. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Você parou no 15? 14. 15 agora, por favor. E dizendo: tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amado, então, o Senhor Jesus nos deixou o exemplo do serviço. Não, Jesus nos deixou o exemplo de servo. Jesus foi servo. Jesus estava servindo ao Pai. Jesus estava aqui a serviço do reino. Então, amado, nós temos que ser servos e a serviço do reino de Deus, queridos. Amém. Aí o que acontece? Após a morte de João, aí o que nos diz a palavra do Senhor? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino. Ou seja, João foi preso, nós sabemos que ele morreu lá. E o Senhor Jesus já foi logo pregando o que? O evangelho. Então Jesus nos deu o exemplo, amado. O exemplo já nos está dado pelo mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o todo-poderoso, o Senhor que sabe, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que habita o céu, o Senhor que ressuscita os mortos. Ele é o nosso referencial. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você for olhar para mim, você vai ver minhas falhas, minhas fraquezas, amado, você vai desistir. Se você olhar para o pastor, se você olhar para o irmão mais, se você olhar para qualquer um de nós vamos desistir, nós vamos parar no meio do caminho. Mas nós temos aqui olhar, nós temos exemplo, Jesus, o nosso mestre amado. Ele saiu pregando o evangelho do reino, de casa, saiu pelas ruas, ele saiu pregando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está próximo e o reino de Deus está. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, amado. Esse é o exemplo, amado. Aquele que quer cobrar uma coisa tem que dar exemplo. Amém, Jesus, é verdade. Ninguém pode cobrar nada de ninguém se não der exemplo, amado. Verdade, verdade. Não adianta cobrar, não adianta o pai cobrar do filho se não dá exemplo.
João foi preso, a palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor não está encarcerada. A palavra de Deus não tem lockdown para a palavra de Deus, não, amado. Não tem tempo ruim para a palavra de Deus, não, amado. Não tem chuva, não tem nada, não tem granizo, não tem nada, não tem lei, não tem rei. Nada pode impedir o reino de Deus ser pregado, amado seja o nome de Deus. E que vem as leis. Leis estão sendo aí formuladas para fazer parar o evangelho. Mas esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, diz o Senhor, a sua palavra. E assim terá o Filho do mundo. Esse evangelho será pregado e está sendo pregado, louvado seja o nome de Jesus. Agora com a internet, na China, no Japão, em qualquer lugar está sendo ouvida a palavra de Deus. O evangelho de Deus não está preso à circunstância. O evangelho de Deus não pode ser impedido por obras humanas, e nem do diabo, e nem por ninguém, porque é a palavra do Todo-Poderoso, a rocha de salvação. Por isso temos que ganhar alma, temos que seguir o exemplo de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Levante a cabeça, amado, levante a cabeça, amado, e olhe para o alto onde vem o seu socorro e presente na hora da angústia. É porque na hora da angústia que Deus quer usar com todo o poder, com toda a unção, com toda a glória, louvado seja o nome de Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, for observar, quando Deus me usa, é quando você está passando na maior prova. Quando você está de uma maneira que você diz assim, ó, hoje eu vou fazer isso não. Aí Deus dá um livro isso e me usa no nome do Senhor. E ele usa muito mais do que tinha usado antes. E muitas das vezes a presença do Senhor, a unção de Deus, se apresenta muito mais poderosa com a igreja vazia do que com a igreja cheia. Muitas das vezes a unção do Senhor é aquele vazio que ninguém dá nada. Às vezes dá uma oportunidade de uma criança, Deus usa poderosamente. Chega um engravatado e tal, importado, e você, do jeito que entrou, você misericórdia. Nossa, isso aí, não vi nada, Senhor, misericórdia. E assim Deus faz, mano. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quiser. Não se esqueça, seja quem for que Deus quer usar para te abençoar, receba. Se é Deus, receba. Se vem de Deus, amado, seja o que Deus quer lhe entregar, receba, porque a honra e a glória pertence ao Senhor. Não olhe para o vaso, não olhe para a pessoa. Ela possa ser o que for, ela pode dar o que dá, ela pode estar como for, mas se é Deus, glorifica o nome do Senhor. Porque como o pastor pegou aqui, que a irmã, né, usou aquele homem lá, até Deus usa o diabo para abençoar o céu e a céu de Deus. Deus usa mesmo, eu vi, Deus usou aquele homem, amado. Aquele homem que não glorifica o nome do Senhor, mas eles respeitam. Lembra do testemunho do irmão ontem? Que lá na prisão, no presídio, os presidiários respeitam a palavra de Deus. É assim que nosso Deus opera, meu amado. É assim mesmo. Eu já vi um testemunho de um presidiário, amado, que ele era tão perigoso que quando ele aceitou Jesus, na cela dele, ele disse: olha, hoje vou pregar o evangelho. Ele não falou outra coisa, falou ontem, deu logo uma gravata assim, se pegar, você quer aceitar Jesus, eu quero morrer aqui. Eu sei que Jesus, ele disse: ganhei meu pavilhão todo para Jesus. Apesar que foi exagero da parte dele, mas Deus sabe, amado. Ele não muda na fé, meu amado. Não importa a forma como. Paulo diz: não me importa como ele é pregado o evangelho, não importa que o evangelho seja pregado, seja mas o evangelho de Deus que seja pregado, e é por você, é por mim, é por nós, não vai ser de vamos continuar pregando o evangelho, amado. Mas um dos motivos por que temos que ganhar almas e temos que pregar o evangelho de Deus está em Lucas capítulo 4, verso 18. Evangelho de Lucas 4, capítulo 4, verso 18. Algum amado quiser ler, pode ler, amado, fica à vontade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me
apurar os contritos de coração. Amém. Louvado, então, isso aqui é o que a unção de Deus faz nas nossas vidas. Porque o mesmado, então, isso significa o quê? Que essa unção que o Espírito do Senhor ungiu ao Senhor Jesus, se esse mesmo Espírito Santo ungiu Jesus com essa unção, não é diferente na sua vida. Você tem a mesma unção que o Senhor Jesus tem, você tem a mesma eficácia de poder que Jesus tem, porque o Espírito de Deus está sobre ti. O Espírito do Senhor te ungiu, louvado seja o nome do Senhor. Se eu disser que antes dos apóstolos receber o Espírito Santo, eles não conseguiam fazer sinais, prodígios, maravilha. Mas depois que ele recebeu no Pentecoste a unção do Espírito Santo, aí sim os sinais, prodígios e maravilha começou a surgir no reino de Deus aqui na terra. Então é por causa da unção do poder de Deus, amado, em nossas vidas, que temos que pregar o Evangelho. E, mas por que temos que pregar o Evangelho? Porque a situação espiritual do ser humano não vai nada bem. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Quer ver o primeiro que eu? Pode ler, fica à vontade. Do 3 a 4, 13 e 4, capítulo 4, verso 13 e 4, 2 Coríntios. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nós quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glórias ao nome do Senhor, amado. Mas essa é a situação espiritual da humanidade. Mas se ainda o Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Mas se algumas das pessoas ainda não querem aceitar o Evangelho de Cristo, não querem dar crédito ao Evangelho de Cristo, o verso 4 já nos responde. É por qual motivo? Nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo, Satanás, o coisa ruim, o sete pele. Então, o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, amado. Não tem como o Evangelho do Reino resplandecer na vida do incrédulo, ainda que esteja dentro da casa do Senhor, amado. Não tem como. Porque o Deus desse século cega o entendimento, é na mente, amado, aonde há o conhecimento. Então, o Deus desse século, então as pessoas estão cegas, amado. Cego consegue andar, porque agora já tem a bengala, já tem o som tátil, mas nem todos os lugares ele consegue andar, amado. Ele não consegue correr como nós corremos. Ele vai precisar que alguém esteja do lado dele. Você vê até nas Olimpíadas que a pessoa que tem a deficiência visual, ela caminha, mas tem uma pessoa do lado dela. No futebol tem um guiso na bola para se guiar. Então, as coisas estão espiritualmente cegas. Está vitado o entendimento. Não é cego os olhos, é o entendimento. Não tem como a mente dela, o Espírito Santo, esclarecer a palavra do Senhor, porque ela não acredita. É por causa da incredulidade do coração, amado. E vou contar, meu menino, não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. Então as pessoas, para saber lá de Deus, então, quanto mais ela rejeita a Deus, mais ela se aprofunda nas trevas, amado. Então é a incredulidade que impede o resplandecer da glória e do poder de Deus. Glória a Deus. Lembra quando Jesus teve que ressuscitar, eu acho que Tato? Eu sei que Jesus teve que
fazer um milagre, só mandou retirar todas as pessoas, porque elas eram credo, amados. Filho do centurião. O filho do centurião, obrigado, Sai amados. todo mundo. A filha do centurião mandou sair todo mundo para poder operar o milagre por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Lembra que o Senhor Jesus falou ali diante do túmulo de Lázaro, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que eles creiam. Então, Jesus, amado, opera no coração de quem crê, louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa não crê, não tem como, amado. Não tem como Deus operar, porque ela está sob o domínio das trevas, do Deus deste século. A Bíblia é clara. O Deus deste século. Mas o. Cadê? 4 aqui, glória. Nos quais o Deus deste século cegou, está bem claro. O Deus deste século cegou, está cego. Não tem jeito, amado. Só quando abriu o coração para Cristo, ele era cego. Eu era cego do entendimento da palavra de Deus. Eu tomava a Bíblia da mão do crente e zombava. Oh, aleluia, irmão. Eu pegava o mundo e ficava todo dia. Porque eu era cego. Eu não acreditava no que falava o Evangelho de Cristo. Porque o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos. Então, aquele que crê, amado, Deus usa. Aquele que crê, o Espírito Santo unge. Aquele que crê, amado, faz sinais, faz prodígios, faz maravilha. Aquele que crê, amado, Deus pode operar na vida dele. Deus pode operar na vida do próximo através da vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu Deus. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, amado. A luz do Evangelho da glória de Cristo só pode resplandecer no mundo da vida daquele que crê, amado. Ele não consegue enxergar a glória de Deus quando passa olhando aqui para dentro, porque ele não crê. Mas quando ele abre o coração, aí ele começa a enxergar a luz da glória de Deus. Aí o Espírito Santo começa a se manifestar a vida dele e a vida dela. Lembra de Saulo? Quando ele caiu no fogo, ele viu um grande clarão, uma grande luz. Então a glória do reino do Evangelho de Cristo começou a resplandecer. E aí ele começou a dizer: Meus, quem és tu, Senhor? Então ele já sabia que tinha um Senhor. Aí a partir dali ele começou a abrir o coração, e começou a se revelar. E hoje nós sabemos que um dos maiores homens usados por Deus, o apóstolo Paulo, amém, amado? O Evangelho da glória de Deus, veio que as escamas caíram, literalmente. Amado, porque temos que pegar o Evangelho de Deus. O verso 10 me diz também, trazendo sempre toda a parte, a mortificação dos. Glória a Deus. Glória! Glória, glória, aleluia, Jesus. Diga que tu és, Senhor. Glória, aleluia. O verso 10: trazendo sempre toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, porque para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, a vida de pecado que nós tínhamos hoje, amado, nós mortificamos com jejum, com oração, com humilhação diante do Senhor, para que o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, o poder de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas quando mortificamos o desejo da nossa carne, quando nós não deixamos nosso eu, nosso querer, a nossa vontade humana, que é inimiga de Deus, se prevalecer em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E para finalizarmos, amados, por que temos que pregar o Evangelho? Porque temos que ganhar almas, amados. Já sabemos que sábio é aquele que ganha almas. Que o temor, que o princípio do temor do Senhor é. Não, o princípio do temor do Senhor. Olha, para ver capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. Glória a Deus. Da sabedoria.
sabedoria do temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abramos ali Apocalipse capítulo 12, finalizando, amados, porque temos que ganhar almas, amados. Temos que ganhar almas. Esse irmão ou essa irmã que falou do Evangelho para você, ou que você ouviu através da televisão, não sei como você foi evangelizado, se ele não falasse de Jesus, eu não estaria aqui, nem você estaria aí, meu irmão. Minha irmã. É por isso que temos que ganhar alma, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 12, verso 12, amados. 12. Capítulo 12, verso 12, para finalizar. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O 13, por gentileza. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Amém. Amado, por que temos que pregar e ganhar alma? Porque alegre-se vós dos céus, e vós que neles habitam. Agora, ai, amados, a alegria no céu quando Lúcifer foi banido. Tem um ai. Esse ai. Quando Lúcifer foi banido do céu, amado, a palavra de Deus que há uma alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-vos vós, ó céus, e vós que neles habitam, louvado seja o nome dos serafins, querubins, louvado seja o nome de Jesus, porque o enganador já não estava mais entre ele. Agora, amados, depois da vírgula, olha o que está, é vírgula é ponto, é ponto, né? Está grande. Ai! Irmão, essa é a expressão de quem? Ai! Justiça, obrigado, pastor. O Deus que nós servimos é o Deus de justiça. É um Deus justo, Ele não é injusto. Ai de vós, ai dos que habitam na terra e no mar. Oh, amado, até a criação do Senhor sofre, amados. Até a criação do Senhor foi, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. O diabo tem de Deus? Não, é porque a gente, o diabo tem grande ira de mim e de você. É por isso que temos que pregar o Evangelho, porque o diabo está irado contra a vida da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano tem que saber que o diabo é o inimigo 24 horas na alma dele. E se ele não aceitar Jesus, se ele não entregar a vida ao Senhor da sua vida, aquele que entregou a vida lá na cruz do Calvário, vai para o inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho não se consome. Ai de vós. Glória a Deus. Temos que ganhar almas, temos que pregar o Evangelho, temos que seguir o exemplo de Jesus, amado. Porque a grande é a ira de Satanás, amado. Grande é a ira de Satanás sobre toda a humanidade, sobre nós que servimos ao Senhor, muito mais ainda, porque Ele sabe que agora cada um de nós vamos ocupar o lugar de cada um daqueles e abandonaram a sua habitação, moradia. Onde nós já lemos daquela época, amado, na outra pregação, o que é que nos espera lá? E tem grande ira. Eles vão passear aqui, vão sapatear, um sapatinho de fogo, em cima de topado, em cima da safira. Louvado seja o nome de Deus. E ruas de ouro, e ruas de cristais. Vão receber a coroa da vida, vão beber da água da vida, ou do fruto da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías vai estar lá tocando, a irmã Eliette vai estar lá adorando, a irmã Gilda está lá louvando a glória celestial. Nosso pastor receberá o galardão, nossa pastora, pelos esforços que fizeram aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus.
está medido no cálice da ira de Deus, amado. O tempo de Satanás já está determinado por Deus. Agora não cabe nem a mim, nem a você saber, nem perguntar a Deus quando é. Não se preocupe com isso, isso é com o nosso Deus. Isso é com Deus, amado. Isso é uma responsabilidade de Deus, não é nossa, nem da gente ficar se preocupando. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa Satanás lá mordendo o lado dele, se é que ele tem raiva. A gente pode dar o dele de raiva, amado, mas louve, glorifique, exalte, faça a vontade do Senhor, pregue o Evangelho do Senhor, ganhe almas para o Senhor, santifique a sua vida. Quando você estiver oprimido, venha à casa do Senhor, porque eu vim à casa do Senhor oprimido, o Senhor usou meus servos, e eu estou aqui louvando, glorificando e exaltando o nome de Jesus, amado. Amado, tem um significado. Você sabe, o dragão significa que é o diabo. Verso 13, cadê o 14? E foi dado à mulher, a Azael, tem verso 14 aqui, ó. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, sustentando por um tempo, e um tempo, a metade de um tempo, e fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca contra a mulher. A água e o rio para que pela corrente ficasse a arrebatar. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio e o dragão lançou. O dragão lançava a sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes. Então o dragão é o diabo. Por que existe essa guerra contra as nossas vidas? Porque é o diabo, amado. O dragão simboliza o diabo, a mulher simboliza a igreja. Por que a igreja é perseguida? E por que as leis que vão ser aí, amado, mais cedo ou mais tarde, vão chegar aqui e vão ser decretados, amados, que o evangelho não vai poder ser pregado, o governo vai dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, porque é a guerra do diabo contra a igreja. A mulher simboliza a igreja, e o filho simboliza Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, amado. Então essa é a ira do inimigo contra a igreja, a ira do inimigo contra nós, os servos e a serva de Deus, e contra o Filho de Deus que nós pregamos, o bendito de toda a terra. Agora finalizando, fechando, amado, o Mateus 24, verso 24, louvado seja, bendito o nome do Senhor. Já passou, nunca passei. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Louvado seja o nome de Jesus, é bom, amado. Amém. Eu não sabia nem como eu ia conseguir subir para até aqui, mas Deus é maravilhoso. Amém. O Senhor é bom, a gente não pode murmurar, não, fica quietinho na nossa. Porque Deus é maravilhoso, amado. Deus é bom. Mateus capítulo 24, verso 24, nos diz assim a palavra do Senhor: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. É por isso que temos que pregar o Evangelho de Cristo, a verdade que liberta. Por isso que temos que ganhar alma, porque há muitos falsos cristos, amados. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, amado. Tem muita gente caindo aí na lábia de falsos profetas. Temos que pregar a verdade, amado. Temos que andar na verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível, enganaria os escolhidos, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu que vos tenho predito, porquanto se vos disser, eis que ele está ali, ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago saiu do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, amado, não podemos nos deixar enganar, porque a vinda do Senhor já está próxima. E a vinda do Senhor será como um relâmpago que vem do oriente e ocidente, aos quatro cantos da terra, e todo olho verá, os mortos ressuscitarão
de Cristo, amado. Não podemos parar de maneira alguma. Temos que continuar, amado, louvando. Temos que continuar adorando ao Senhor. Temos que continuar, amado, acreditando. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Que a unção do Senhor é sobre nossas vidas. Nós somos apenas vasos, somos vasos, amado. Abra sua boca, deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus. Glória seja dada. Até 6 horas dá pra ficar, viu? Ô, glória. Até 6. Cara, de quê? Se ele soubesse, pastor. Se ele soubesse. Fechou aí, não, Mário? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você abriu? Você ligou? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Deus é fiel. Deve ser. Não, já primeiro. Não é espírito. É primeiro. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Glória a Deus. Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa foi essa palavra para nossas vidas, né? Deus nos abençoe. Vamos realmente buscar ser sábio. Sábio é a alma para o nosso Deus, né? Lá naquele grande dia, o que vai fazer a diferença para que nós possamos ganhar o galardão é justamente isso, quando nós ganhamos alma para Jesus, né? E aí com certeza nós somos homens e mulheres sábios aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe aí a vida dos internautas, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, e que Deus realmente possa abençoar a sua vida com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.